libertadoras. É uma reflexão de libertação. Não é minha missão consertar ninguém. Cada pessoa percorre seu próprio caminho de aprendizado. Posso oferecer amor, orientação, exemplo, mas não posso viver a vida de outra pessoa, nem escolher por ela. As atitudes dos outros revelam quem eles são, não quem eu sou. Nem toda rejeição é sobre mim. Nem toda falta de respeito diminui o meu valor. Cada um oferece ao mundo aquilo que cultiva dentro de si. Dentro de si. E a paz, ela nasce quando abandonamos o controle. Quanto mais tentamos mudar quem não deseja mudar, mais desperdício nós conseguimos. Certo? É muito desperdício de energia. Tentar mudar quem não quer mudar. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos, né, que eu aceito que só posso governar as minhas próprias escolhas e não governar as escolhas dos outros. O meu exemplo, ele fala mais alto do que minhas cobranças. Pessoas raramente mudam por pressão, mas muitas se inspiram por testemunhos. Viver valores, os meus valores, é a forma mais poderosa de ensinar. Pensa nisso, viu, gente? Eu escolho cuidar da minha luz. E quando eu deixo de carregar o peso de transformar os outros, eu encontro espaço para transformar a mim mesmo. E uma alma em paz, ela ilumina muito mais do que uma alma em constante batalha. Eu tô com os meus olhos ardendo. Você vê que eu nem passei lápis, ó. Eu tenho mania de passar aqueles lápis bem passados e não consegui passar. Eu fiz com pressa, tá ardendo que nem fogo minhas vistas. Não sei porquê. E aí a gente fica com a vista lacrimejando e o nariz fica uma peste, né? Tem essa também. Sei lá o porquê, eu tive que fazer com pressa. Aí eu não passei. O lápis que eu tenho hábito, né? Hábito diário de passar aquele lápis grosso. Não passei. Não passei porque tá ardendo minha vista. Sei lá o porquê, né? Então, é isso. Eu escolho cuidar da minha luz, deixando de carregar o peso dos outros e transformando a mim mesmo. É o meu espaço em uma alma de paz que ilumina muito mais do que aquela que fica batalhando para tentar mudar o pensamento do outro. Então, vamos nos libertar. Isso não é desistir das pessoas. É compreender que cada ser humano tem um próprio tempo, tem a sua própria escolha, suas próprias lições, seus aprendizados. O amor verdadeiro não aprisiona, não controla e não força nada. Ele acolhe, inspira e segue em paz. Então, romper uma relação também pode ser um verdadeiro amor próprio. Nem todo amor permanece através da permanência. Às vezes, ele se revela na coragem de partir. Quando uma relação deixa de nutrir, de respeitar, de acolher ou de permitir que ambos cresçam, insistir pode significar abandonar a si mesmo. E nenhum amor saudável exige esse preço. Amor próprio é reconhecer que não fomos feitos para mendigar afeto, justificar desrespeito
ou carregar sozinho o peso de uma relação. Romper nem sempre é falta de amor. Muitas vezes é amor mudando de direção, deixando de tentar salvar o outro para começar a cuidar de si mesmo. Então, há certas despedidas que não representam fracasso, representam maturidade. Há portas que se fecham, que a alma volta a respirar, reencontre sua dignidade e abra espaço para o novo recomeçar, para novos recomeços. Escolher a própria paz nunca é egoísmo. É um compromisso com a vida que Deus nos confiou e com a pessoa que nos tornamos ao longo da caminhada. Porque às vezes o maior gesto de amor é ter coragem de dizer: eu me amo o suficiente para não permanecer onde deixo de florescer. Então todo mundo tem que pensar muito bem nisso. Nós não nascemos para caber, eu vou falar de mim, eu não nasci para caber nas expectativas de ninguém. As expectativas que os outros criam sobre você pertencem ao universo deles, não os seus. Elas são construídas a partir de desejos, experiências, medos, idealizações e muitas vezes nada tem a ver com quem você realmente é. Quando você tenta viver apenas para corresponder ao que esperam de você, corre o risco de se afastar da sua própria essência. E o preço dessa aprovação pode ser perder a autenticidade. Você é responsável pelas suas atitudes, pelo respeito que oferece e pela integridade que conduz a sua vida, mas não é responsável pelos projetos que as pessoas fazem sobre você. Quem ama de verdade aprende a conhecer quem você é e não apenas quem imaginou que você fosse. Então, a verdadeira liberdade começa quando você compreende que não precisa carregar o peso das expectativas alheias. Basta viver com verdade, consciência e fidelidade aos seus valores. E no fim, as decepções nascem quando a fantasia encontra a realidade. E a fantasia pertence a quem a criou, não a quem apenas escolheu ser quem é. Então, vamos aprender com tudo isso, refletir sobre essas palavras. Dizer não também é um gesto de sabedoria. Durante muito tempo, fomos levados a aceitar que agradar a todos era sinônimo de bondade. Mas a maturidade ensina que estabelecer limites é uma forma de respeito. Respeito por si, certo? E pelos outros também. Cada não dito com educação e honestidade, protege o seu tempo, a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, a sua paz e os seus valores. Quem vive dizendo sim para tudo, muitas vezes acaba dizendo não para si mesmo. Você não se torna uma pessoa ruim por recusar o que ultrapassa seus limites, esgota suas forças e fere seus princípios. Torne-se apenas alguém que compreendeu que não pode oferecer aos outros aquilo que custa a própria serenidade. As pessoas podem não gostar dos seus limites, principalmente quando estavam acostumados ao seu excesso de disponibilidade. Mas isso não torna seus limites injustos. Dizer não diminui sua bondade. Apenas lembra ao mundo que cuidar de si também é um ato de amor
equilíbrio e responsabilidade. Então, por mais nãos, dizer não, né? Não vai diminuir a sua bondade. Olha como é que eu tô ficando, ó. Meu olho tá bem ardido. Eu vou ter que fazer compressa de novo. Aí o nariz fica esquisito. A paz que você tanto busca talvez exija algumas despedidas. Nem toda perda é castigo. Algumas são o caminho para a liberdade. À medida que amadurecemos, percebemos que a paz não nasce apenas daquilo que conquistamos, mas também daquilo que temos coragem de deixar para trás. Há pessoas, ambientes, hábitos, culpas, crenças limitantes, histórias que já cumpriram o seu papel nas nossas vidas, mas continuam ocupando um espaço que a serenidade precisa para florescer. E toda escolha pela paz é, ao mesmo tempo, uma renúncia ao que alimenta o caos. E por isso, ela pode trazer despedidas silenciosas, de relações que drenam, de expectativas que aprisionam, de versões antigas de nós mesmos e até da necessidade de sermos aceitos por todos. Nem toda partida representa fracasso. Muitas vezes, ela é o primeiro passo para o reencontro com a sua própria alma. Não tenha medo de despedidas, que a paz pede. O que permanece por amor verdadeiro encontrará um lugar ao seu lado. E o que parte, porque você já escolheu viver com mais verdade, talvez nunca tenha pertencido ao seu caminho. A paz raramente chega fazendo barulho. Ela costuma entrar pela porta que a coragem teve e a força de fechar. Então, muita reflexão hoje. A liberdade começa quando você para de carregar o que nunca foi seu. Grande parte do nosso sofrimento nasce da tentativa de controlar aquilo que não nos pertence. Queremos consertar pessoas que não desejam mudar, corresponder às expectativas que criaram sobre nós, dizer sim quando a alma implora por um não e permanecer em lugares onde a paz já não habita mais. Mas chega um momento em que a vida nos convida a um encontro sincero com nós mesmos. Você não nasceu para salvar ninguém. Pode oferecer amor, estender a mão, aconselhar, acolher, inspirar, mas cada ser humano é responsável pelas próprias escolhas. Tentar carregar o destino do outro é abandonar o próprio caminho. E da mesma forma, as expectativas que as pessoas criam sobre nós, sobre vocês, pertencem a elas e não a nós. São fruto de suas experiências, desejos e idealizações. Você não tem a obrigação de viver para confirmar a fantasia de ninguém. Sua responsabilidade é agir com verdade, respeito e coerência. Não representar o personagem que esperam encontrar. E para viver essa verdade, será necessário aprender uma palavra que muitos temem. Não, não. Dizer não destrói a bondade. Destrói apenas a ilusão de que você precisa sacrificar a sua paz para ser amado. Quem respeita você compreenderá seus limites. Quem se beneficia da sua falta de limites talvez se incomode.
Mas esse desconforto não é sua responsabilidade. Então, pouco a pouco, a paz começa a reorganizar a vida. Ela afasta aquilo que já não combina com a pessoa que você está se tornando. Algumas conversas terminam, alguns ciclos se encerram, algumas relações perdem o sentido. E isso não significa falta de amor. Muitas vezes significa excesso de amor próprio. Romper uma relação quando ela deixou de existir em respeito, cuidado e reciprocidade também pode ser um profundo gesto de amor, amor próprio. Não porque você deixou de amar o outro, mas porque decidiu não abandonar a si mesmo. Permanecer por medo nunca foi prova de amor. Permanecer por escolha consciente, sim. E partir quando a dignidade pede passagem também. A paz que você tanto procura talvez não chegue trazendo novas pessoas ou novas oportunidades. Talvez ela venha primeiro esvaziando, retirando pesos, expectativas, culpas, máscaras, relações, crenças limitantes que já não cumpriram o seu propósito na nossa vida. E a vida floresce quando paramos de lutar para sermos aceitos por todos e começamos a ser fiéis àquilo que Deus, a consciência e a própria alma nos mostram como verdadeiro. E no final, a maior liberdade não é fazer tudo o que se deseja, é desejar viver sem aprisionamento, sem agradar, sem convencer, sem salvar ou corresponder. Porque a maturidade começa quando você compreende uma verdade transformadora. Você não controla as escolhas dos outros, não é responsável pelas expectativas deles e nem precisa perder a própria paz para manter aquilo que já não faz sentido. Quem caminha em direção à paz inevitavelmente se despede de tudo o que alimentava o caos. E toda despedida que aproxima de você e de sua essência nunca é uma perda, é um reencontro consigo mesmo. Então é essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje. Aprender a dizer não. Aprender a dizer muitos nãos. E não se comparar, não tentar caber no mundo alheio, certo? E viver a sua própria liberdade. Beijo na alma de todos. E eu, depois daqui, vou transformar essa live em clipes. Beijo para todos.